Oi, gente, boa noite. Deixa eu só checar aqui como é que tá a nossa conexão, nossa câmera, ajeitar bonitinho aqui. E é isso. Vamos para a live de hoje. Como vocês estão? Gente, hoje eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre marketing com propósito. Coloquei já aqui salvo no nosso título para ficar destacado. É um assunto que está super em alta e é um assunto que eu gosto muito. E, na verdade, a gente já até falou aqui algumas vezes sobre isso, de outras maneiras, sem realmente dar o nome marketing com propósito. Eu acho que o nome deixa as coisas mais bonitas, mais importantes, mas eu tenho certeza que vocês já captaram a essência disso até nos outros posts, nas outras lives que a gente fez. Mas eu acho que é um bom tópico para a gente abordar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, né, quando a gente fala de propósito, que é propósito, você pode chamar de propósito, de objetivo, enfim, seja o que for, é aquilo que te move para ir atrás dos seus sonhos, dos resultados que você espera, para ir atrás é aquilo que faz a sua trajetória acontecer, né? Então, é o objetivo da sua trajetória. E quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de marca, de venda de produto, é só quando a gente tem um propósito, que esse propósito já está alinhado, que você realmente consegue oferecer alguma coisa de valor para o mercado, que você vá se destacar e se diferenciar. Porque senão, se você não tem propósito, é muito provável que você esteja fazendo mais do mesmo. E é muito provável que também você talvez esteja perdido, sem saber por onde começar, ou sem saber o que você está fazendo, dando tiro para tudo quanto é lado. Porque quando a gente não tem um propósito alinhado, a gente entra no piloto automático, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e falar de marketing com um propósito. Por quê? Porque essa é uma boa ferramenta para a gente usar nas nossas comunicações. E talvez você não tenha, como eu falei aqui no começo do vídeo, a gente não costuma usar esse nome bonito, a gente às vezes não para pensar nisso, mas o marketing com propósito já entrou super na nossa vida. Por quê? Hoje em dia as marcas elas têm que se preocupar muito com a imagem que elas estão transmitindo e com o valor que elas estão realmente transparecendo e fazendo com que a percepção delas, né, está me embolei toda. Vamos de novo. As marcas elas têm que prestar muita atenção na imagem que elas estão transmitindo e baseado nos valores que elas estão transmitindo, né? O que elas querem comunicar. Então, e a gente percebe isso cada vez mais. Eu acho que, inclusive, com toda essa onda que veio de pandemia, de coronavírus, cada vez mais as pessoas têm se preocupado com isso, as coisas vão muito além de se você vai fazer uma decisão de compra, vai muito além de, eu quero comprar. Antigamente, sei lá, você ia comprar uma blusa, o que você avaliava na sua decisão de compra? Primeiro, se era bonito, se era feio, se você, né, gostava daquela peça ou não. Segundo, o preço, se era caro, se era barato, se era fácil de comprar, meio que parava por aí. É lógico que a gente tinha todo um trabalho das grifes, das marcas de criarem realmente um valor para aquilo. Então, por exemplo, lógico que se eu fosse comprar uma calça jeans, assim como hoje, se eu vou comprar uma calça jeans na Renner ou na Seven, o preço vai ser muito diferente. E provavelmente, se eu sou o tipo de consumidora da Seven, eu vou estar disposta a pagar muito mais caro por uma calça jeans lá, porque eu entendo que tem um valor agregado de luxo naquela peça, eu entendo que é uma peça de grife, eu entendo que é uma peça de marca, então eu estou disposta a pagar mais. Existe uma construção de branding ali daquele produto, daquela marca, existe uma comunicação para aquilo. Mas meio que parava por aí. Hoje em dia, as pessoas elas não estão mais interessadas em comprar a calça jeans. A calça jeans não faz mais tanta diferença. A gente teve, por exemplo, a loja 3, que é uma loja que se destacou bastante aí nos últimos anos, porque o diferencial deles era justamente o propósito deles. Então, eles não vendiam roupas, né? Eles vendiam tinha todo um valor agregado. A gente sabe que a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui
e que mais escraviza as pessoas no mundo por conta das fábricas. Tem muita fábrica clandestina aí que não paga salário, ou paga salários absurdos, muito baixos para costureiras, para as pessoas fazerem as peças, e é um grande problema em assim, âmbito mundial. Então, a loja 3, assim como várias outras marcas, decidiram se posicionar com esse propósito de eu ligo para esse problema, eu enxergo essa questão e eu trago uma solução diferente para o mercado. Então, quando você ia comprar uma peça de roupa, na etiqueta tinha uma foto, por exemplo, da costureira que fez a sua peça. E vinha escrito lá: ah, meu nome é Maria, eu tenho tantos anos, eu fiz sua peça com muito amor, eu recebi salário, 13º, né? Enfim, eu estou em boas condições para fazer isso. E eles se basearam muito, né, nisso como uma ferramenta de marketing para eles, né? Como toda a comunicação deles estava muito envolvendo essas questões e envolvendo também questões de inclusão, de respeito às minorias, enfim. Então eles tinham tudo isso muito bem alinhado. E as pessoas, quando elas compravam lá, elas não compravam a roupa em si. Lógico, interfere, né? Se você gosta, se você não gosta, se a roupa é bonita, se a roupa é feia, o preço, tudo isso continua valendo. Lógico, a gente não está falando que isso não vale mais, mas um fator determinante para a decisão de compra era o propósito por trás da marca. Você se sentia pertencendo a algo maior, você se sentia realmente ajudando o mundo, porque você não estava comprando de uma grande empresa que não se preocupa com os funcionários. Você se sentia parte de uma causa. É isso que o propósito faz com as pessoas, com seus clientes. Ele faz com que aquela comunidade que você se dispõe a atender se sinta parte de realmente de uma comunidade. Eles se sintam uma comunidade e eles vejam valor naquilo que você está fazendo. Muito além do que você está vendendo, do produto, do serviço. Eles enxergam muito além. E o que aconteceu no caso da loja 3, por exemplo? Passou um tempo, teve um escândalo aí nas redes sociais, eu não lembro direito qual foi o motivo, mas eles foram acusados, acho que de racismo, de alguma questão assim bem grave, ou homofobia, alguma coisa nesse sentido. E daí teve o cancelamento, né? Que hoje é uma coisa super comum também na cultura do cancelamento. É um assunto super interessante para a gente conversar numa próxima live ou num próximo post. Aliás, a gente está fazendo essa live aqui no YouTube, mas se você não acompanha, a gente tem um Instagram também, que é @GameChangersBR, BR de Brasil. E lá a gente também coloca uns posts, mantém essa conversa, tem outras lives lá que ficam salvas no IGTV, então convido vocês também para darem uma conferida no conteúdo por lá. Mas então, voltando à loja 3, o que aconteceu foi que teve um caso desses, e daí houve a tal da cultura de cancelamento, as pessoas começaram a cancelar aquela marca, ou seja, aquelas pessoas que amavam, que compartilhavam aquilo, que eram realmente fãs da marca e que eram fãs do propósito da marca, elas começaram a pedir para as pessoas não fazerem compras lá. Então, além delas pararem de comprar, falarem eu não compactuo com isso, elas também elas se sentiram enganadas. É isso que acontece, basicamente, quando uma marca diz que tem um propósito, diz que atende uma causa, enfim, que quer solucionar alguma questão e na verdade não cumpre. Isso é superficial, isso não é verdade. Quando a comunidade dela descobre, ela se sente traída. E daí as pessoas começaram a boicotar a loja 3. Mas por que isso é interessante? Porque em nenhum momento o problema foi roupa. Eles vendem roupa. E a gente parando para analisar, em nenhum momento o problema foi o produto. Em nenhum momento foi, ai, eu comprei uma blusa e essa blusa chegou em casa em 2 dias, a costura arrebentou, então espalhei para todo mundo, tipo, para ninguém comprar porque a blusa deu defeito. Ou a peça é feia, ou é muito caro. Isso não entrou no mérito. Tanto faz, eles podem vender a roupa mais bonita que for, pelo preço mais legal que for. O que fez com que as pessoas primeiro amassem a marca e depois ficassem muito irritadas e não quisessem mais consumir aquele produto foi propósito, né? Então, primeiro, propósito
que levou as pessoas a consumirem aquilo e depois o mesmo propósito, no caso, o não cumprimento desse propósito, fez com que elas cancelassem a marca. E isso diz muito sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, no sentido de que os consumidores, eles não estão mais simplesmente buscando produto. Eu acho que isso acontece por vários motivos. Um deles é porque a gente tem uma oferta enorme, né, hoje, de tudo que você imaginar. Então, antigamente, talvez você tivesse menos opções, e aí, quando você achasse uma coisa que você gostava, você comprava ali, na marca que fosse, porque, enfim, era o que tinha. Hoje em dia, você tem concorrência para tudo, para qualquer serviço ou produto que você imaginar. Então, realmente, as pessoas vão procurando diferença e vão procurando valor e coisas muito mais intrínsecas do que simplesmente se tá caro, se tá barato, se tá feio, se tá bonito. Porque tem alguém fazendo algo muito parecido. O que isso significa para mim, para você que tem uma marca ou que quer começar a empreender ou que já empreende, enfim? Isso significa que a gente precisa estar muito alinhados com qual o objetivo daquilo que a gente está fazendo. Por que você tem a sua marca? Por que você está empreendendo? Por que você está trazendo esse produto para o mercado? Qual que é o valor que você está trazendo para a comunidade? Então, muito além do produto em si, hoje em dia as pessoas elas não querem comprar um produto, elas querem comprar, elas querem entender o valor que você está gerando ali para o mercado, para aquela comunidade que você se propõe a atingir. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de maquiagem, mas meu produto carro-chefe é batom. Mas eu não vendo batom. Batom é simplesmente o produto que eu escolhi. O meu propósito é muito mais eu vendo o valor das pessoas, das mulheres, homens que queiram usar maquiagem, se sentirem mais confiantes, mais empoderados, mais felizes, terem liberdade para brincar com cores, sem regras, se sentirem, enfim, empoderados. É isso que eu vendo. O batom é a maneira que eu escolhi de fazer isso. Mas o que eu estou realmente trazendo para o mercado é esse valor. Então, isso é super importante da gente ter alinhado. Hoje em dia, as pessoas elas querem valor nas coisas e elas esperam isso das marcas. Inclusive, quando a gente conversa com millennials e geração Z, que é a geração que vem logo depois, né, que são ainda mais novos e que hoje em dia a gente sabe que o poder de decisão de compras, que é dos millennials, enfim, daqui a pouco vai ser inteiramente da geração Z, são super engajados nisso. Fizeram até uma pesquisa, roubei aqui essa informação de uma matéria da Forbes do ano passado, que fez uma pesquisa e levantou um dado assim super impressionante, que de 10 millennials, pelo menos 6 deixaria de comprar em uma marca, passaria a comprar em outra, se sentisse que o propósito daquela marca não tem tanto a ver com eles. Então, assim, ou seja, hoje em dia você precisa de propósito para tudo, até para comprar pasta de dente. Eles estão se perguntando, né? Eles, no caso, a gente, que sou millennial também, tô aí nessa cadeia, e a gente se pergunta mesmo, poxa, o que essa marca está fazendo? Quais são os valores dessa marca? Quais são os valores dessa empresa? Então, realmente faz sentido isso? Eu compactuo com isso? Enfim, são questões super importantes. E a gente fala muito disso, né? De propósito, de tentar encontrar esse propósito do ponto de vista do outro lado da moeda, como marca, como empreendedor. E às vezes até conversando com isso com outras amigas empreendedoras, as pessoas falam, poxa, mas eu não tenho, assim, um grande propósito, tipo, agora eu vou ter que, sei lá, salvar os elefantes da Tailândia, eu vou ter que curar o câncer. E não é sobre isso. Na verdade, o propósito, ele não necessariamente tem que estar super alinhado, não é só sobre os seus produtos, né? A gente vê que ele pode se refletir em várias maneiras da sua empresa de agir. Então, por exemplo, se a gente pegar duas empresas que, em tese, fazem a mesma coisa, vamos pensar na Bradesco e na Nubank, por exemplo. As duas empresas são bancos, certo? Só que a forma de atendimento delas é super diferente. Qual que é o propósito? Qual que é o valor por trás da Nubank? É o atendimento.
Então, assim, você não fica esperando horrores se você liga lá, se você não fica numa fila absurda falando só com um monte de robô, diz que 2 para não sei o quê, daí você fala a palavra-chave, daí o robô não te entende, daí derrubam a ligação, daí quando finalmente, depois de meia hora ali na ligação, te transferem para um ser humano de verdade, a pessoa te fala que esse não é o departamento, que ela vai te transferir de novo, ou que ela não pode te ajudar, enfim. A Nubank faz exatamente a mesma coisa que a Bradesco, é um banco. Mas a forma de atendimento deles foi como eles conseguiram gerar valor para a comunidade deles. É como se eles dissessem, tipo, eu te enxergo, eu tô vendo, né, essa sua dor, esse seu problema de não conseguir um atendimento digno, de não conseguir solucionar o seu problema, e eu te trouxe uma forma nova, e esse é o meu valor para o mercado, esse é o meu propósito. Ou seja, o propósito ele pode estar atrelado a tudo, a qualquer produto que você venda, a qualquer serviço, independente, né? É lógico que quando você tem um propósito, você também vai estar alinhado a causas. Então, por exemplo, é muito normal você tem uma marca, enfim, a iFood, por exemplo, a questão deles é muito ligada à comida, a restaurante. Então, o propósito deles tem que ser o propósito deles é realmente, né, levar comida para as pessoas com praticidade, com conforto, para que elas não precisem se preocupar em sair de casa. Então, o propósito deles está muito ligado à mobilidade urbana, a ajudar nessa questão, para que as pessoas não enfrentem trânsito, não vão em tantos restaurantes, etc, etc. E uma causa que eles meio que têm que ajudar, tipo, é esperado deles, são causas relacionadas à fome, que é uma empresa que lida tanto com questões de comida de restaurante, que é mais do que esperado deles. Então, eles apoiam muitas associações nesse sentido, muitas ONGs, muitas coisas assim. E quando tem uma questão relacionada a isso, eles têm propriedade para falar daquilo, porque isso está dentro dos valores da empresa, então faz sentido eles se posicionarem ali. E hoje em dia as pessoas, inclusive, esperam que as empresas se posicionem. Então, tipo, foi-se o tempo em que uma empresa podia simplesmente ficar ali na moita e não se posicionar politicamente, não se posicionar sobre desigualdade social, sobre questões ambientais. Foi-se o tempo. Hoje em dia, as pessoas, os clientes, os consumidores, esperam que as empresas se posicionem, mas também de uma forma que faça sentido, de novo, dentro do propósito delas. Acho que eu já falei, eu vou fazer um jogo, cada vez que eu falar propósito, só um shot, porque acho que eu já falei 100 vezes. Até o fim desse vídeo eu vou falar mais umas 100, me perdoem, mas, né, para fixar bem. Mas voltando, as pessoas esperam que as empresas se posicionem, mas que elas se posicionem de um jeito que faça sentido dentro daqueles valores que elas pregam. Então, como eu estava dando o exemplo do iFood, como eles apoiam toda essa causa e como tudo isso faz muito sentido em toda essa parte deles, né? Todo esse valor da empresa, então, ok. O que as pessoas não compram mais também é aquele post institucional. Então, sei lá, tá tendo o Dia da Visibilidade Lésbica. Daí uma empresa que nunca fala sobre isso, que não tem nada a ver com esse discurso, vai lá e faz um post. Dá aquela impressão de que você está se apropriando daquele momento para se autopromover. Tipo, você não faz parte dessa discussão, você simplesmente entrou aqui para se autopromover. Isso pega super mal. Por isso é super importante que você tenha muito bem alinhado quais são as causas que fazem sentido que a sua empresa abrace, e realmente pensar em formas de impactar a sua comunidade, né? E entender quais são as causas que a sua comunidade, que o seu nicho, que aqueles clientes que você tem ou que você quer ter, enxerguem como importante e gerar valor nesse sentido. E hoje em dia é muito legal porque a gente tem essa troca muito grande, né, das marcas com os clientes. Porque antigamente você podia ter uma troca com o seu cliente se você tinha uma loja própria, num ponto fixo, você tinha a sua equipe de vendas, e o cliente ia lá, dava um feedback ao outro, mas enfim, você já levava o produto pronto, acabou.
Hoje em dia, com a internet, com o advento da internet, das redes sociais, tem espaço para todo mundo, independente do tamanho do seu negócio, para que você realmente construa uma comunidade e entre em comunidades já feitas, converse com clientes e potenciais clientes e que vocês construam junto um produto ou serviço que atenda às necessidades daquela comunidade e entenda também quais são as dores e quais são os, né, qual o propósito que faz parte, que faz sentido para aquelas pessoas, o que faz sentido você apoiar. E nesse caso é muito legal, por exemplo, pensar em ações como, poxa, eu estou fazendo uma ação, a minha marca é uma marca que fala com mulheres, com jovens mulheres, eu tenho esse público super forte, tá rolando aí o Outubro Rosa, um mês da conscientização ao câncer de mama, então eu vou fazer uma ação, porque tá alinhado com o meu propósito, tá alinhado com tudo, beleza, ok? Vou fazer uma ação, tá, mas o que você vai fazer de fato relacionado a isso? Como você vai atuar como agente transformador nessa causa? Você só vai fazer um post e se aproveitar dessa onda? Quem sabe você, de repente, faz uma ação onde você consiga destinar uma parte das suas vendas, uma parte do lucro para alguma associação que realmente trate o câncer de mama, ou você chame, de repente, uma médica na sua página e faça uma live com ela para que ela possa dar dicas e alertar mulheres de como fazer o autoexame, enfim, trazer valor para sua comunidade, valor real, coisas que não sejam só unilaterais, ou seja, não é só para você como marca surfar a onda e se aproveitar dos momentos, mas também gerar valor para essa comunidade, trazer realmente fazer uma transformação, realmente trazer algo novo para essas pessoas. Então, quando você tem isso muito bem alinhado, fica muito mais fácil. Tanto para você colocar no seu plano de marketing, quanto para você se comunicar com seus clientes, colocar em toda a sua comunicação. E quando você tem um propósito claro, você também não cai em furada, né? Por exemplo, poxa, eu sei que o propósito da minha marca. Não, uma tosse. Desculpa. Eu sei que, pegando o exemplo da loja 3, a gente se posicionou como uma marca que é inclusiva e que se preocupa com a condição de trabalho dos pequenos produtores, né, que realmente quer fazer a diferença nesse sentido, não quer trabalhar com trabalho escravo, não quer usar matérias que sejam super poluentes para o meio ambiente. Então, quando você começa a crescer, de repente, se aparece lá um serviço muito mais barato, que você vai lucrar muito mais, mas que aquilo você sabe que a mão de obra é meio suspeita, você não tem como checar. Se você tem o seu propósito super bem alinhado, você vai pisar no freio, você vai falar, não, tudo isso que eu construí até agora, toda essa comunidade, todas essas pessoas que acompanham a minha marca, que compram de mim, elas estão comigo porque elas acreditam nisso, elas acreditam nesse valor, no meu valor como marca, no que eu estou levando muito além do meu produto. Então elas estão dispostas a pagar um pouco mais caro pela blusa X que eu vou vender, porque elas sabem que aquilo foi feito com ética, porque tá dentro dos valores da minha marca. Então eu não vou sacrificar tudo isso e correr o risco de me queimar com a minha comunidade por causa de uma margem de lucro um pouco maior. Então, esse tipo de coisa, você evita que essas coisas aconteçam se você tem muito claro o seu propósito, e se você lembra disso o tempo todo, e se você comunica isso para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, se você realmente coloca isso como uma questão central. E é lógico que o lucro é muito importante, afinal de contas, a gente está falando de negócios, a gente sabe que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando muitas vezes com pessoas que estão começando pequeno ou que estão começando a marca agora e que às vezes não têm tanto acesso a comprar em grandes quantidades, a fazer coisas em fábricas super estruturadas, mas assim, estar alinhado com o seu propósito desde o começo, especialmente nesse começo, é o que vai te guiar em todo o seu processo e vai fazer com que você realmente construa uma comunidade em torno do seu business. Então, não abra mão disso. Não deixe uma coisa pequena como essa te tirar do caminho. Realmente
seja fiel àquilo que você acredita, porque senão você vai cair naquilo de fazer mais do mesmo, e daí você não vai nem lembrar porque que você começou, e o seu cliente também não vai ver valor em você, porque tanto faz que ele compra de você, ele compra de qualquer um. Então, se você não está se comunicando, se você não está gerando valor, você é só mais um. Por isso, não tenha medo nesse começo, principalmente, de dizer não para algumas coisas, porque elas não fazem sentido com o que você está tentando trazer de valor para o mercado, de valor para os seus clientes. E um propósito muito bem alinhado, ele não é bom só para os seus clientes e só para você. Ele é bom para a sua equipe toda. É muito mais fácil você fazer com que as pessoas engajem com você. Para você fazer com que os seus funcionários fiquem muito mais motivados, que os seus fornecedores fiquem muito mais bem motivados, porque você vai procurar pessoas que acreditam naquilo, que veem verdade no que você está fazendo, que também enxergam valor naquilo. Então, essas pessoas elas vão trabalhar muito mais e muito mais empenhadas e muito mais felizes, porque elas veem sentido no que elas estão fazendo. Elas não estão só batendo ponto. E assim, elas não estão só vendendo um produto, elas estão vendendo algo intrínseco, que é valor. E hoje em dia, basicamente, a grande moeda de troca é você vender valor, é você, você ter isso muito claro e deixar a sua equipe também muito participando disso e sabendo que vocês estão construindo algo maior. E isso independente do tamanho do seu negócio. Todas as marcas, todas as empresas precisam de propósito, né? Nós, como pessoa física, como também precisamos de propósito, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Eu acho que o propósito ele é um fio condutor muito importante no negócio, porque ele exatamente faz isso, ele te direciona, ele te dá um norte. Então, ele abre muitos caminhos. E no marketing, ele realmente é uma ferramenta muito poderosa para que você construa comunidades, para que você gere valor, para que você converse com o seu nicho, entenda quais são as dores desse nicho, quais são as causas que ele abraça, como você pode fazer diferença naquilo, não só simplesmente fazer um post bonitinho ou ser oportunista, aproveitar que está todo mundo falando, sei lá, o movimento da Vidas Negras Importam, por exemplo. Então, realmente é uma coisa que chocou o mundo e daí todo mundo começou a fazer post daquilo. Poxa, mas como é que eu posso me posicionar em relação a isso em outros momentos? Como é que eu posso agregar valor falando desse assunto, que é um assunto tão importante, sem ser simplesmente quando acontece uma coisa horrorosa e eu quero me juntar à multidão. Então, por isso que é super importante a gente estar alinhado com essas questões. E para isso você pode sempre engajar, então, nessas causas, sempre que for possível, que fizer sentido para você, que fizer sentido para o seu negócio, participar dessas causas, se voluntariar, ver coisas que, poxa, não tenho como fazer uma doação, como a gente falou ali, dei o exemplo do câncer de mama, por exemplo, não tenho como destinar verba, mas então, de repente, eu posso me voluntariar, ou eu posso, não sei, posso fazer um sorteio e presentear alguém que realmente precise daquele serviço que eu presto, dar esse serviço para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, assim, uma pessoa que possa se beneficiar daquilo, ou então ir como voluntário numa instituição, levar meus colaboradores, levar minha equipe, mostrar isso para sua comunidade, porque eu acho que isso também, além de gerar um engajamento muito legal para você, para o seu negócio, gera transformação, acaba sendo uma ferramenta de transformação. Você, como marca, tem a chance de dar o exemplo, então isso é super importante. Entregar conteúdo de valor é outra estratégia, então, de novo, quando você sabe o que você quer, qual é o seu propósito, daí, de novo, a gente deu alguns exemplos aqui, mas então você pode gerar conteúdo de valor para essa comunidade. Dei o exemplo do câncer de mama, de chamar uma médica para falar desse assunto numa live. Lógico, falei médica, mas enfim, veja coisas que sejam possíveis e que não sejam comprometedoras, né?
Lógico que se você chamar uma médica para fazer alguma coisa, você tem que deixar isso muito claro para sua comunidade, que isso não vale como uma consulta médica. Mas enfim, minha questão é com as mulheres. Então, eu lido muito com o público feminino, que tem uma idade, sei lá, mais avançada, e que eu sei que mora em tal lugar. Então, o que eu posso trazer? Poxa, de repente eu posso trazer um talk para elas, falando sobre algum assunto que seja interessante, eu posso trazer um tutorial, o que eu posso trazer de valor que esteja alinhado com o meu propósito, que eu saiba que a minha comunidade quer muito e vai realmente se sentir agradecida, vai falar, nossa, que legal que eles estão trazendo isso para mim. Isso mudou meu dia, isso mudou a forma como eu uso o produto, como eu enxergo o produto. Então, tudo isso é super importante. Perceber quais são as oportunidades, né? A gente falou sobre não ser oportunista, então não pegar uma causa que você nunca se posicionou e simplesmente sair falando num dia X, mas ao mesmo tempo você pode fazer o contrário, que é, eu sou uma marca ecológica, eu me posiciono desse jeito, como uma marca sustentável, então quais são os momentos que são importantes e que eu posso me comunicar, que eu posso fazer um post, que eu posso aproveitar para conversar com a minha comunidade sobre, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então vou aproveitar essa data, vou me comunicar, o que eu vou fazer de diferente, né? Então, ao invés de ser oportunista, ser oportuno, né? Que são coisas bem diferentes. Humanizar a sua marca, sempre colocar bastidores, colocar um pouquinho do dia a dia, pegar as pessoas, os colaboradores que entendem aquele valor, entendem aquele propósito, para falar, para contar para os clientes qual que é esse seu diferencial, qual que é esse seu propósito, por que vocês estão fazendo aquilo, por que você acredita que aquilo é importante, né? E principalmente ser comprometido. Quando você tem um propósito, seja ele qual for, você tem que ser comprometido. Você não pode se vender na metade do caminho e falar, tá bom, meu propósito é ser minha marca ecológica, mas daí chegou essa embalagem nova que é muito mais barata e é feita num plástico super poluente e eu vou usar essa embalagem que é muito mais barata. Não, se você criou todo um propósito, toda uma comunicação, toda uma comunidade que enxerga esse valor, você não pode simplesmente virar as costas e mudar de ideia. Se você precisar fazer isso, se de repente não faz mais sentido para você aquele propósito, vai com calma, pensa num reposicionamento, faça isso de uma forma estratégica, mas enfim, a partir do momento que você tem um propósito, que você está gerando um valor, você precisa ser consistente e comprometido. Então, é isso. Eu acho que esse fiz um overview aqui, deixa eu ver se na minha colinha tem mais alguma coisa. Basicamente acho que hoje a gente fica por aqui. Lembrando vocês que ter um propósito é algo essencial para o seu negócio. Então, se você não tem, reflita, pensa qual que é o seu diferencial, o que você quer trazer de novo para o mundo, para o mercado, o que faz sentido para você. Lembre por que você começou. E eu acho que uma máxima que sempre ajuda muito é basicamente fazer aquela manifesto da marca, né? Então, lembrar quais são os valores da sua marca, o que é importante, o que faz sentido, e ter isso muito bem alinhado, deixar isso escrito em todos os lugares, toda vez que você precisar consultar, toda vez que aparecer uma oportunidade, lê aquilo ali e fala, poxa, isso está alinhado com o meu propósito, isso está alinhado com a minha verdade, com a verdade da minha marca. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem lá no Instagram da Game Changers, de novo, @GameChangersBR, que a gente vai adorar responder vocês. Vou sair aqui. Meu Deus. E agora eu não consigo sair da live.